Sou o pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. Carta de Paulo, à igreja de Éfeso, capítulo 3. A gente vai ler do verso 1 até o verso 7. Tema da mensagem: prisioneiro de Cristo Jesus. Texto central, Efésios, carta de Paulo, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Amém? Deus quer falar com você, Deus quer falar ao seu coração. Se você quiser acompanhar a seguida, o telão aqui atrás já está aí, já com o versículo aí, o começo do versículo, Efésios 3:1. Amém? Carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 3, verso 1, tema prisioneiro de Cristo Jesus. Do verso 1 ao verso 7 diz assim: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiado em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão ter a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Verso 6. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Eu vou repetir o verso 6, porque ele é muito importante. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Senhor, Pai, nesse momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, não deixarmos aqui sem ouvirmos a Tua palavra, sairmos daqui sem ouvirmos o Senhor falar a cada um de nós, porque necessitamos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, porque a Sua palavra ela nos abençoa, ela nos ensina, ela nos edifica, mas ela nos abençoa, ela traz bênção e bênção sem medida sobre a nossa vida. E por causa disso, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Viemos aqui porque somos sedentos, Senhor, em ouvir a Tua voz, em ouvir o que Tu tens a falar, Pai. Glorifica Teu nome nessa noite. Traz ensinamentos, traz coisas que glorifiquem a Ti através dessa palavra. Fala aos nossos corações, fala ao coração de quem nos vê ou nos ouve em algum momento, em algum lugar, Pai. Que não seja agora, mas em algum momento irá nos ver. Faz isso, Senhor, para a Sua glória, Pai. Que o Senhor possa tirar de mim todo o meu eu, todo o meu egocentrismo, para que seja apenas o Senhor a falar, seja apenas o Senhor a ministrar essa palavra, que eu seja apenas um canal limpo da Tua vontade e do Teu querer, para que possa ser usado por Ti, para que essa mensagem possa chegar ao meu irmão de um jeito em que eu não possa colocar e retirar nada daquilo que Tu queres. É a oração que fazemos em nome de Cristo, e todos digam amém, e amém, podeis assentar. Aleluia, louvado seja o Senhor.
Quando Paulo escreve essa carta, a igreja de Éfeso, ele está preso em Roma. Ele está aguardando julgamento junto ao imperador Nero. Possivelmente era um momento de muita tensão. Possivelmente era um momento onde ele aguardava o fechamento, que tudo levava a crer que a sentença do imperador a ele, ao apóstolo Paulo, fosse levá-lo à morte. Então Paulo, quando escreve, ele está preso, prisioneiro em Roma, dentro de uma casa, prisioneiro domiciliar, dentro de uma casa domiciliar, mas preso em Roma. E ele escreve essa carta. E tudo levava a crer que a sentença final seria a de morte. O julgamento seria de procedência da sua morte. Entretanto, nós não encontramos em momento nenhum Paulo dizendo que ele é prisioneiro de Roma. Se você pegar o texto bíblico, você vai ver que em nenhum momento Paulo se caracteriza, Paulo se chama, se autodenomina como prisioneiro de Roma. Paulo não faz isso. Muito pelo contrário, no verso 1 de Efésios 3, ele diz assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele se autodenomina prisioneiro de Cristo Jesus. E é importante que você saiba que ele estava preso, cadeia domiciliar, guardado, esperando um julgamento. E olha nenhuma, ele se achou um prisioneiro de Roma, um prisioneiro do Império Romano, um prisioneiro do imperador. Não, ele se autodenominou prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, desde o início dos escritos desse capítulo, ele se avalia nessa condição. Ele se avalia na condição de ser prisioneiro de Cristo Jesus. Ele podia afirmar que ele era prisioneiro de Roma, porque ele era prisioneiro de Roma. Ele podia acrescentar que ele era prisioneiro de Roma, estava preso até de forma injusta. Ele poderia acrescentar a sua lamentação, ele poderia reclamar da sua condição, mas Paulo, ele não faz isso. Paulo não fez isso. Veja bem, em nossas vidas, as avaliações que nós fazemos de nós mesmos, ou de determinadas coisas que acontecem conosco, faz toda a diferença. A maneira em que nós nos avaliamos a nossa condição, ela faz toda a diferença no caminhar da nossa vida. E em todas as áreas dela. No caminhar da vida terrena, em todas as áreas dela. Na área familiar, na área econômica, na área laboral, na área espiritual. Em todas elas, em todas as áreas, as avaliações que nós fazemos de nós mesmos e das situações em que passamos faz total diferença. A gente pode parar e pensar então na passagem de Davi com Golias. Quando o exército de Israel estava com medo daquele homem grande, daquele guerreiro armado, daquele homem de estatura extraordinária, um exército inteiro, o exército do Senhor, Deus, se acovardou ao avaliar que eles não poderiam enfrentar um homem daquele tamanho. Aí aparece um jovem chamado Davi, um homem pequeno, diz a palavra que ele tinha boa feição, que era até meio invocado, e ele se oferece então para enfrentar aquele guerreiro. E qual poderia ter sido a avaliação que Davi fez? Que o exército não fez. De repente ele viu o tamanho daquele guerreiro e ele pensou assim: bom, eu sou muito bom a manusear as fundas. Eu sou muito bom a manusear a funda. A testa daquele homem é maior do que o normal. A testa daquele homem, de repente, é mais fácil de eu acertar porque ele é grande. Porque ele tem uma cabeça grande. Por conta disso, de repente, na avaliação, a palavra de Deus não fala nada disso, a palavra de vida não diz nada disso, mas pode ser que ele tenha avaliado. Pode ser que
tá? Tudo é uma questão de avaliação da situação. Tudo. Quando as coisas se tornam difíceis, a forma como nós olhamos para essas coisas faz total diferença. O jeito que a gente olha para o momento difícil da nossa vida faz uma diferença muito grande quando nós temos que encarar essas dificuldades. O próprio Paulo, quando ele foi preso em Filipos, junto com Silas, por conta de um suposto agir na cidade, porque libertaram uma jovem alienadora, eles ficaram presos. E eles poderiam estar na prisão reclamando, poderiam murmurar na prisão, poderiam chorar na prisão. Eles estavam lá. A prisão, naquela época, porque poucas pessoas param para pensar nisso, era um lugar altamente insalubre. Era um lugar que, se você não morresse, porque a sua sentença era de morte, simplesmente você pegou uma doença e morreu lá dentro. Então, insalubre esse lugar. E eles presos, acorrentados, injustamente, algemados. Mas eles não choram, eles não reclamam, eles não lamentam a prisão injusta. Não! O que eles fazem? Eles começam a adorar a Deus. Eles começam a louvar a Deus. E o que acontece? Durante o terremoto, as cadeias se rompem, eles ficam livres e o carcereiro se converte. Tudo isso faz parte da avaliação que se faz da situação que se passa. Tudo isso faz parte disso. E isso é primordial do modo de agir nas situações que a gente passa de dificuldades. Isso é primordial para as nossas vidas. E isso não quer dizer que nós estamos isentos ao sofrimento. Não quer dizer que nós não iremos sofrer. Entretanto, nós não devemos entregar intimamente a nossa vida ao desespero, à angústia, ou até mesmo à revolta. Por isso que a nossa avaliação das coisas são importantes para as tomadas de decisões. Veja que Paulo escreve em Filipenses 3:12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Presta atenção. Eu mencionei 3 versos da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, não de Éfeso. Capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Essa carta ela também foi escrita enquanto Paulo estava em Roma. Essa carta também foi escrita quando Paulo se encontrava preso na mesma situação. E ele informa aqui, no verso 13, a seguinte situação, e preste atenção. Ele diz aqui: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele fala aqui na guarda pretoriana. E quem era a guarda pretoriana? Quem eram os homens da guarda pretoriana? Pois bem, eu vou dizer para você quem era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, na verdade, ela era formada por jovens romanos, normalmente filhos de senadores, filhos de membros da igreja de Roma. E muitos daqueles jovens que faziam parte da guarda pretoriana, eles iam ser futuros senadores de Roma. Ou seja, a futura liderança de Roma, que estava sendo preparada, estava nessa guarda, porque seriam possivelmente futuros senadores. E esses jovens, eles faziam a guarda de Paulo da prisão domiciliar. Olha que coisa maravilhosa. Esses jovens tinham oportunidade que eu pedi a Deus para ter. Passar algumas horas com o apóstolo Paulo. E eu fico imaginando o que aqueles jovens ouviam. O que aqueles jovens viam. O que aqueles jovens tinham condição de observar. Paulo era um intelectual, um homem com experiências profundas e
extraordinárias, possivelmente, naquela condição, ele devia estar evangelizando aqueles jovens. Ele devia estar falando do evangelho para aqueles jovens. E de repente aqueles jovens não tinham ideia disso. Não sabia nem o que Paulo estava fazendo. E Paulo possivelmente estava fazendo isso. Por quê? Deve ter avaliado, bom, estou aqui, estou esperando, vou aproveitar a oportunidade de falar de Cristo a quem necessita. E tudo isso, quando eu falei de Davi, agora só estava pretoriana, não estou apenas trazendo, não que a palavra diga isso. Mas eu estou tentando fazer com que você entenda, pelos escritos, que hora nenhuma há uma lamentação de Paulo em relação à sua condição. Hora nenhuma, Davi falou, realmente não vamos não preparar não. Eu estou falando de condição, de avaliação. Daquilo que você avalia da sua condição, e principalmente da sua condição na hora do sofrimento, da condição na hora da vicissitude, das dificuldades. Paulo, naquela prisão domiciliar, de repente ele pegou a futura liderança de Roma, estava tendo a oportunidade de Cristo. E Paulo aproveitou essa situação, tanto é que na carta aos Romanos, e preste atenção na saudação final, Paulo diz assim: saúde Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha o verso 5 que ele fala: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo aqui saúda a igreja de Roma. Havia uma igreja de Roma que Paulo não abriu. Paulo não conhecia os irmãos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele não conhecia os irmãos. Tanto que ele fala que ele está querendo passar por Roma para conhecer os irmãos, conhecer a igreja, inclusive pegar ofertas para ir até a Espanha. E ele escreve essa carta aos irmãos de Roma, a igreja de Roma. A avaliação da situação é fundamental em nossas vidas. É fundamental. Verso 3. Diz assim o texto que lemos: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele, depois de falar que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, ele fala que há uma revelação que foi lhe dada para conhecer o mistério. E que mistério é esse que o apóstolo estava se referindo? Se você pegar a carta aos Efésios, lá no capítulo 1, Paulo havia falado do segredo que havia sido revelado. E qual era? O de convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, Deus está trabalhando na história para aproximar os céus da terra. É isso que Deus tem feito. Aproximar os céus da terra. E aqui Paulo diz que o Senhor revelou esse mistério para ele. E qual era o mistério revelado para Paulo e para aquela gente naquele tempo? O mistério era que Jesus havia vindo ao mundo, não apenas para uma determinada nação, não apenas para o povo, mas Jesus havia vindo para o mundo para todos os seres humanos, para todas as nações. O amor de Deus ele não alcançava apenas um grupo na etnia. O amor de Deus ele ultrapassa todas as fronteiras para alcançar todas as nações, aonde quer que estejam aqueles, em qualquer dia, e aonde quer que estejam hoje. O Evangelho é universal, e é esse mistério que Paulo revela, que isso que foi revelado a ele. A universalidade em Jesus Cristo. Então ele, como judeu, que Paulo era judeu, agora ele está entendendo como é que são as coisas de Deus, o que Deus está fazendo na história, que Deus está nesse trabalho de aproximar o céu da terra, de construir um edifício espiritual nesse mundo, um altar, um santuário, onde mesmo ele habita, e cada um de nós é uma pedra desse santuário. Para quem não entende que a igreja, graças a Deus, tem na internet, Deus ele também está
faça uma boca, expressa. Eu sou crente, eu sou cristão. Amém. E vive uma vida desregrada. Vive uma vida familiar atabalhoada. É mau patrão, é mau funcionário, é mau filho, é mau pai, é mau marido, é mau amigo, é mau colega, é mal educado, mas é crente. Não vai à igreja, mas é crente. Não lê a palavra de Deus, mas é crente. Não ora, mas é crente. Eu tenho que me segurar às vezes, porque senão eu vou embora. Mas vou falar uma coisa. Ontem eu decidi, de 3 meses mais ou menos, eu tive um dia para a minha vida. Sou pastor, sou advogado, eu tive um dia para a minha vida. E ontem eu resolvi tirar esse dia. Então, fui numa feira de ciência lá da minha filha, almocei com a minha mãe, com a minha esposa. E aí eu peguei e fui fazer uma coisa que eu gosto. Mas fui sozinho, não avisei ninguém. Aí eu fui sozinho, cheguei lá. Aí lá, fui para um lugar onde ninguém me conhecia. Eu falei, vou comprar um ingresso onde ninguém me conhece. Vou ficar lá no cantinho. E lá, meu irmão, quem estava lá, não é possível que esse homem pastor ia advogado. Lá eu joguei tudo para fora. Lá eu comecei a falar que eu não falo normalmente. Lá eu fiz que eu não faço. Fui lá naquele canto lá, pronto, desabafei. Voltei para casa, tomei um banho, dormi. Começa tudo de novo. Está alterado, está nervoso? Irmão, que nem aí algumas coisas dizem aí, diz ele vai pescar. Tira um dia para você, vai para um lugar, vai desestressar, tira lá as 3 horas para desestressar, tira a tarde toda para desestressar, cheguei em casa desestressado, eu estou aqui nas nuvens, uma benção. Tem gente que você olha para a pessoa, quando a pessoa diz que é crente, há vergonha. Paulo pensa em si mesmo depois da revelação desse mistério. E de repente na cabeça dele tem a pergunta: vem cá, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse mistério? O que eu tenho a ver com esse projeto de Deus? Você que está sentado aqui, você às vezes fica se perguntando: o que eu estou fazendo nessa igreja vazia? O que eu estou ouvindo esse homem falar? O que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém, não vai ter ninguém, está falando a fechar a igreja. Ela não vai fechar, porque Deus não permite. Só quando Deus permitir. Qual o projeto de Deus para a minha vida nesse lugar? Paulo deve estar pensando aonde eu estou inserido nesse projeto de aproximar o céu da terra, de aproximar as pessoas, de fazer da vida uma vida mais saudável sobre todas essas coisas. Qual é o papel? O que eu quero ver com isso? E aí Paulo descreve aqui 2 aspectos do que ele vai entender que seja o seu papel no projeto de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer algo para você. Essas 2 coisas que Paulo se refere, ela também é aplicada a mim e a você. Ela é aplicada a todos nós, hoje, agora e sempre será assim. A primeira coisa que Paulo percebe sobre si mesmo, dentro desse contexto mundial de Deus, dessa ação de Deus na história, desse sentido da vida dele, desse projeto, preste atenção, Paulo diz: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Paulo aqui diz o seguinte: eu entendo que sou um canal da graça de Deus para a vida de vocês, um canal que transmite a graça de Deus para vocês. E o que é isso? O que é ser um canal que transmite a graça de Deus? Meu irmão, minha irmã, graça não é mais nada, não é outra coisa a não ser amor. Amor. Nós somos um canal, assim como Paulo dizia ser o canal da graça de Deus para as pessoas a quem estava se dirigindo, nós também devemos ser um canal de graça de Deus, onde nós vivemos, onde nós pisarmos. Nós não podemos ser pessoas sem graça, ou pessoas espalhando desgraças. Nós temos que espalhar a graça de Deus, porque o mundo já está repleto de coisas sem graça. O mundo está cheio de desgraça. E a igreja ela precisa fazer a diferença ao se comunicar, a transmitir a graça de Deus, que é o amor de Deus.
Aí tem aquele negócio da definição, favor e merecido. Amor, graça e amor. Você se lembra quando Jesus fala sobre os mandamentos? Quais eram os nossos mandamentos? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. É o amor. Amor, amar. Não tem mistério. Não tem fórmula mágica para se meter no cristianismo. Viver o cristianismo é sempre, em primeiro lugar, o canal da graça de Deus, o canal do amor de Deus. E esse amor não é um amor piegas, aquele amor sentimental. É um amor consciente. Um amor que toma a decisão de amar. Eu decido amar. Eu decido amar o irmão, eu decido amar o irmão. Eu decido amar. Eu decido amar. E essa decisão, quando você decide, é porque você tem ciência que não há outro caminho. É amar o seu cônjuge, amar o seu filho, amar os seus amigos, amar inclusive os seus inimigos. Cristo fala sobre isso, para orar pelos nossos inimigos. É amor. Não, Senhor, fulmina meus inimigos, Senhor. Todo inimigo vai cair por terra. Senhor, toma conta lá do meu inimigo lá. Abençoa ele. Transforma ele. Tem gente que vai e ora, vamos orar aqui com os inimigos, vai cair todo mundo por terra. Irmão, falta de evangelho. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra a potestade e principados. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quem é seu próximo? De repente está do seu lado. De repente está no ônibus, de repente está no banco da sua família. Nós temos que ser canais na transmissão desse amor que se transforma em atos concretos de socorro, de ajuda. É o ombro que você dá para o outro. É a mão que você estende. É o ouvido que ouve, realmente de verdade. Canais que transmitem a graça, o amor sincero mais profundo, insubstituível. O amor de Deus revelado em Jesus. Você tem transmitido essa graça na sua vida, no lugar onde você vive? Essa graça espelha o seu amor, onde você trabalha, onde você convive o seu dia a dia. Segunda coisa que Paulo entende que Deus está construindo nesse edifício espiritual é que ele faz parte. Paulo diz: o mistério que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo. Aí ele fala: um corpo participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi construído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A palavra escrita aqui em grego ministro é diácono. E diácono significa servo. Ou seja, Paulo, ele reconhece que o seu trabalho, o seu papel como discípulo de Jesus é servir as pessoas. É servir da forma que puder, mas é servir. E veja que as duas coisas elas se completam. É ser um canal do amor, e o amor se manifesta de forma concreta através de serviços concretos, através de obras concretas. Paulo diz então no capítulo 2 que nós somos salvos para as boas obras. Tiago fala muito da questão das boas obras. Que não existe uma fé sem obras. Ninguém pode ter a Deus e despreza o seu próximo. E eu não estou falando só de oração, não. Se está com frio, agasalhar. Se está com fome, dá o que comer. Se está triste, procurar alegrar. Ou ao menos ouvir a pessoa. E essa é uma das coisas mais importantes do dia de hoje. Ouvir as pessoas. Tem gente que não fala porque não tem com quem falar. Tem gente que não fala porque não tem com quem falar de verdade. Sabe que alguém vai ouvir, mas não vai ouvir de verdade. John Stott, ele escreveu um livro que basicamente fala sobre o ouvir. Como é importante nós ouvirmos. O nome do livro é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É o nome do livro de John Stott. Como é importante servir as pessoas. E para isso, não precisamos fazer nada de extraordinário para servir. O que precisa ter? Disposição. Nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele use o nosso serviço, para que nós abençoemos o próximo, para servir as pessoas. E eu vou dizer uma coisa:
Tem gente que vive trancada dentro de casa, só reclamando disso, daquilo, reclamando de tudo do tempo, do vizinho, e a vida dele é um inferno. A vida dessa pessoa é um inferno. Para a gente ir no final, a verdade é que precisamos mudar as nossas avaliações, rever as nossas avaliações. O que é a vida para você? O que você enxerga diante de si? Como você está encarando os desafios e decisões que tem que tomar? Como é que você faz isso? A sua avaliação é sempre negativa, pessimista, derrotista? Então, eu tenho algo para te dizer. Você precisa mudar urgentemente. Precisa ter outro olhar na sua avaliação. E claro, usando da realidade, não é ser ufanista. É olhar para as coisas de uma ótica mais positiva. Principalmente nós, se realmente temos fé em Deus, se realmente temos fé em Cristo Jesus, nós devemos, por conta disso, ter avaliações otimistas. Nós devemos ser otimistas por natureza. E lembrar que a nossa vida ela tem sentido, sim. Ela tem um sentido. E o sentido é maravilhoso. Por quê? Porque eu e você podemos ser um canal de bênção da graça de Deus, do amor de Deus, onde a gente vive, onde a gente esteja, através de gestos. Podem ser pequenos, podem ser simples, mas são preciosos. E as pessoas elas costumam não esquecer. A quem você abençoa, possivelmente nunca mais vai esquecer. Você pode transmitir graça dos que te ouvem, pode transmitir o amor de Deus para quem cruzar o seu caminho, para quem convive com você. E isso começa onde? É dentro de casa, né? Começa dentro da sua casa. Nós temos que transmitir graça, o amor de Deus em Cristo tem que fluir dentro do nosso lar e depois para fora, onde a gente vive. Nós somos servos, servir a Deus e servir aos outros. Eu e você, a gente não está aqui para oprimir ninguém. A gente não está aqui para oprimir as pessoas, para explorar as pessoas, para extorquir as pessoas. A gente está aqui para servir, para ser útil na vida de alguém. Pessoas que de repente estão colocando de lado a sua vida, o seu caminho. O que nós temos feito, como nós temos vivido? Como temos olhado os desafios que estão aí? Olha com um santo otimismo, meu irmão. Olha como Paulo avaliou a sua condição. Paulo, quando escreve essa carta, avalia a sua condição. E ele se autodenomina prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não é prisioneiro, nunca foi prisioneiro. A avaliação dele para ele é que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. E ele sabia que mesmo prisioneiro em Cristo Jesus, principalmente prisioneiro de Cristo Jesus, ele tinha um papel importantíssimo no projeto de Deus. Mesmo na cara a cara, 2 anos ali, sempre um jovem na sua porta, 2 jovens, entrando, saindo, ouvindo, recebendo visita, ou visitar, sabe? Ele ali, 2 anos. Ele avaliou, escrevia para as igrejas, e ele não se sentia uma pessoa presa. Ele se sentia uma pessoa livre e liberta. Uma pessoa que sabia que fazia parte do projeto de Deus. Se nós vivemos assim a nossa vida, a gente vai ter um sentido profundo daquilo que nós fazemos. E aonde a gente vive, o local que a gente vive, onde a gente está, nós vamos ser abençoadores. E esses lugares vão ser transformados, essas pessoas serão transformadas profundamente, porque nós somos um canal de bênção na mão do Senhor. Um canal do amor de Deus. 1 Coríntios 13, 1 a 14. Paulo diz
prisioneiro de Cristo Jesus. É assim que nós devemos nos sentir, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiros pelo amor, prisioneiro nas correntes da graça, prisioneiro do nosso Deus, no serviço, no canal de bênção. Feche os olhos sobre a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e agradecido seja o seu nome. Nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor nos constituiu, nos chamou, nos abençoa, nos guarda. E nós, no nosso papel de crentes e cristãos, nós queremos ser canal de bênção para as pessoas. Nós queremos ser um canal de bênção sobre a vida de cada pessoa, a começar da nossa casa. Não nos sentimos oprimidos e muito mais oprimidos hoje, que as nossas avaliações em meio, de repente, ao sofrimento, em meio à dificuldade, ela possa ser uma avaliação positiva, possa ser uma avaliação que nos leve a crer e acreditar de verdade, de todo o nosso coração, de que nós somos pessoas inseridas no seu projeto, mesmo na nossa incapacidade, mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa diferença, mesmo, Senhor, com aquilo que temos e somos, que não traz nada e engrandece nada, de repente, Senhor Deus. Mas temos a nós, a nossa vida, que quer ser moldada, que quer ser colocada à disposição do seu reino, que quer ser um canal para abençoar as pessoas. Toma as nossas vidas, faz dessa igreja um canal de bênção, faz das pessoas dessa igreja canal de bênção. Que as pessoas que querem saber tanto da nossa vida, que falam tanto de nós, procurem nos conhecer, procurem se aproximar e serem abençoadas pelo canal de bênção que nós somos. Em nome de Jesus, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos. Edifica a tua casa nesse lugar. Ser conosco, Senhor, para a glória e o louvor do seu santo nome, Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém e amém. Levanta a sua palavra, Senhor, amém. Aleluia.